Agora, depois que todas as condições foram cumpridas, pode acontecer o milagre da transformação. Tal como conta a história de Percival, o lugar em que a obra de salvação deve ser realizada só é acessível ao que tiver o coração puro. É o Castelo do Graal, a Jerusalém Celestial, Shambhala, a Cidade Maravilhosa, o país puro do Amitabha dos budistas, ou qualquer metáfora que as mais diversas histórias e culturas escolheram para o bem maior que pode ser alcançado. O tesouro que o herói conquistou no País da Sombra, o elixir, a água da vida, a flor azul, seja qual for o bem de difícil alcance, só pode trazer a cura. Na maioria das histórias, um ato bem simples, um beijo, um gesto ou apenas a pergunta certa, realiza o milagre da transformação. Aquilo que antes era ou significava uma desgraça é curado. A sombra que pairava sobre o reino desaparece. Da forma amaldiçoada, surge o príncipe encantado diante da princesa libertada. No conto de Percival, é o incurável rei Anfortas que sara no momento em que Percival lhe faz a pergunta certa. E esta era simples e fácil de compreender. Tio, o que lhe falta? Todas essas imagens mostram que a obra propriamente dita é muito simples, apenas quando as condições foram cumpridas. O verdadeiro trabalho sempre é a cura e o tornar-se inteiro. A carta do tarô, o julgamento, mostra esse milagre na imagem da ressurreição. Nisso também está o significado da carta, e não propriamente no seu nome. E não tem nada a ver com julgamento no sentido de jurisdição terrena. Tampouco apresenta o dia do juízo final. O julgamento sobre a vida ou a danação eternas faz parte do círculo de temas desta carta, visto que aqui se vai determinar se o herói é verdadeiro ou uma fraude, que talvez até mesmo tenha roubado o bem de difícil alcance do verdadeiro herói. Pois quando a pessoa errada usa os meios certos, diz um conhecido ditado chinês, o efeito do meio correto é errado. É por isso que todo charlatão fracassa neste ponto, porque só o verdadeiro herói é bem-sucedido na obra de salvação, que corresponde ao motivo da velha carta de tarô. A bandeira da ressurreição na trombeta do arcanjo Gabriel simboliza a superação do tempo de sofrimento, a vitória sobre o martírio, e as 3 pessoas que se erguem do túmulo quadrado representam a Trindade que é libertada do quaternário. Como o 3 representa o divino e o 4 representa o terreno, essa imagem diz que aqui o verdadeiro, o essencial, o divino é libertado da prisão terrena. Nos contos de fadas, este é o momento em que o príncipe ou a princesa encantados são libertados da forma feia, falsa. Jogam fora a couraça terrena e se tornam visíveis como uma natureza brilhante divina. No tarô de Rider-Waite, dobrou-se o número de pessoas e esclareceu-se o fato com a necessária indicação, pois me pareceu desejável apresentar com esse desvio um exemplo da insuficiência das explicações comuns. Ou isso está mal traduzido, ou foi propositada ou conscientemente mantido inteligível. Seja como for, é uma pena que o simbolismo antes tão nítido tenha se tornado tão confuso. A carta O Julgamento 20 está ligada à carta Grande Sacerdotisa 2, pela sua soma transversal que também leva a carta à Força 11. Essa ligação torna claro que a salvação ou cura, julgamento, pressupõe vontade de viver e engajamento, força. Porém, em última análise, não é consequência da ação ativa, mas uma misericórdia, que é propiciada quando as condições forem atendidas, e chegou o momento certo, a grande sacerdotisa.
Palavras-chave para a carta O Julgamento. Arquétipo: o milagre da transformação. Tarefa: salvação, libertação. Objetivo: cura. Risco: fracassar como trapaceiro. Disposição íntima: libertar-se, sentir-se salvo e encontrar a paz da alma.